tema bastante interessante e importante. Será apresentado este tema pela nossa querida Rosane, que todos já conhecem. Então, sim. Isso, fala aí também. Então, sem mais demora, né? Vamos começar os nossos trabalhos com a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade maior, os mentores desta casa, por mais esta oportunidade de aprendizado, de instrução, e que possamos colocar este aprendizado, na medida do possível, no nosso dia a dia, na nossa vida de relação com todos aqueles que estão à nossa volta. Por esta oportunidade, Pai, te rendemos graças agora e sempre. Que assim seja. Então, com a palavra, nossa amiga Rosane. Obrigada. Bom dia, amigos. É uma alegria imensa estarmos aqui num sábado de sol, reunidos para falarmos de algo que nos dá muita alegria em nossos corações, que é falar sobre os bastidores espirituais das atividades que nós participamos no Centro Espírita. Nós encarnados, nós temos uma visão limitada das atividades das quais todos nós fazemos parte. E a ideia é mostrarmos a outra dimensão, a dimensão espiritual, para que a gente possa tomar posse, nos conscientizarmos que fazemos parte de uma grande engrenagem, de um grande grupo de trabalho e que nós somos uma parte desse grupo de trabalho. Então o assunto é muito rico, todo mundo já está aí com a sua caneta, seu papel na mão, são muitas dicas bibliográficas, né? Mas nós vamos nos basear basicamente nessas duas obras. A Seara do Bem, na Seara do Bem, né, cujo subtítulo é Nos Bastidores de uma Reunião Espírita, do Luiz Antônio Ferraz, pelo espírito Antônio Carlos Tonini. Tá? E a obra que todos nós amamos de paixão, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, nós vamos nos utilizar de imagens para ilustrar passo a passo dessas atividades, certo? Anotar os nomes na Seara do Bem, nos bastidores de uma reunião espírita. Então, amigos, o que é então o Centro Espírita? Nós aprendemos com o Espírito Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, entre muitos outros espíritos que fazem parte da codificação, que o Centro Espírita é templo, lar, hospital, oficina e escola. Tudo isso junto ao mesmo tempo. Esse templo, porque ele é um espaço de recolhimento e prece. Quando nós entramos na casa espírita, nós respiramos esse bálsamo de paz, de bênçãos da espiritualidade. Ele é um lar porque ele é um espaço de acolhimento, seja quem for. Seja quem for,
seja o irmão encarnado ou desencarnado que for, tanto faz. Ele é um hospital porque ele oferece recursos de alívio e equilíbrio, ou reequilíbrio. Então, há toda uma dinâmica, todo um amparo que é oferecido a todos nós. É uma oficina porque é o nosso local de trabalho. Trabalho moral, trabalho prático, trabalho no bem. É aqui que a gente compartilha conhecimento, que a gente compartilha vivências. E é escola, tá? É o nosso espaço de estudo e aprendizado contínuo. Então, às vezes a gente ouve assim, de uma forma equivocada, dizer assim, eu já concluí os estudos na casa, eu não preciso mais estudar. Ledo engano. O estudo vai existir sempre. Nós concluímos etapas. Jamais deixaremos de ser estudantes. E é algo muito importante que o trabalhador, seja ele qual for, que ele esteja vinculado a um estudo na casa espírita, que ele esteja vinculado ao grupo de estudo do seu trabalho, tá? Porque é importante que a gente se amplie os nossos horizontes, o nosso conhecimento, e estudar em grupo é fundamental. O quanto a gente cresce estudando em grupo. E de posse disso, então, nós vamos começar falando sobre o acolhimento e a defesa da casa espírita. Como é que se organiza isso? Segundo o livro Na Seara do Bem, há toda uma organização espiritual que antecede qualquer trabalho na casa espírita. Quem nos conta aqui em questão é o Tonini. O Tonini é esse aqui, ó. Ele havia então desencarnado e pede ao benfeitor, o Cândido, Cândido, aqui, viu? Tá? Pede ao Cândido que ele pudesse conhecer como é que é as atividades no centro espírita, só que agora na dimensão espiritual. Então o Cândido leva ele, o Tonini, para conhecer a casa a qual ele trabalhava, mas agora na dimensão espiritual. E aqui então ele é recebido pelo Joel, que é o responsável pelas atividades espirituais da casa. Vejam, ele não é o mentor, ele é o responsável. Algo semelhante ao síndico, ao zelador, né, das atividades do centro espírita na dimensão espiritual. Aqui o Marcos, que é um dos trabalhadores, que ele vai então fazer o tour com o Tonini, tá? Então o Tonini e o Cândido adentram o amplo salão do centro espírita. Tonini conhece Joel, o encarregado das tarefas do centro espírita na dimensão espiritual. E aqui começa então a nossa jornada. Tá? Meus amigos, olha que imagem linda. Antes de começar qualquer atividade na casa espírita, a equipe espiritual se reúne. Eles se reúnem, há uma grande integração. E aqui nós estamos vendo o Joel receber aqui todos os trabalhadores que compõem a atividade espiritual, seja da tarde, seja da noite, ao pessoal que vai trabalhar no passe, que vai trabalhar no plantão, que vai trabalhar na reunião mediúnica. Todos eles se encontram no salão da casa, fazem ali a sua prece,
né? Conversam, se confraternizam, olha que imagem bonita, e é assim que tem que ser sempre. É assim. Não existe nada mais desagradável do que vir para a casa espírita contrariado. E aí, trazendo aquela energia negativa, né, que a gente venha para se doar, para sermos parte desta grande engrenagem. Então, aqui, nós temos inúmeros servidores que chegavam para as atividades que iriam iniciar. Médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e colaboradores. Outros formavam uma pequena assembleia a serviço do bem. E aí vem aqueles irmãos especializados que vão nos ajudar nas tarefas, tá? Como nós vemos ali, médicos, enfermeiros, auxiliares, além dos demais trabalhadores. Isto tudo que nós estamos vendo aqui é na dimensão espiritual, tá? Dá para imaginar o salão da nossa casa antes de começar as atividades da tarde, da noite, da manhã, do sábado? Pois então, é assim que começam as atividades na casa. Tá? E aqui algo extremamente importante, que é sobre a vigilância e a triagem que é feito. Há uma equipe espiritual especializada na vigilância para que não adentrem o campo espiritual da casa espíritos zombeteiros que possam trazer algum malefício. Tudo isso é cuidadosamente trabalhado. Então aqui, meus amigos, a gente vê o Tonini admirado aqui com o Marcos, da equipe de vigilância aqui, ó. Disso dentro do salão. O que eles estão fazendo, né? Primeiramente, ele fica surpreso com a quantidade de servidores desse tipo de serviço, da vigilância e da triagem. Tá? Ele ficou também, assim, bastante surpreso que havia um outro ambiente, tá? É o salão físico, mas no nosso entorno aqui do salão há uma outra, um outro público, uma outra, digamos aqui, ó, aqui ao redor se forma uma outra, como se fosse um anfiteatro. Nós estamos no meio e no nosso entorno está um anfiteatro. Então a dimensão espiritual da casa é muito maior. Ela é gigante, tá? E claro, precisa de equipe de vigilância, de triagem, para que possam acolher todos, encarnados e desencarnados. Então ele fica surpreso que havia um outro ambiente interexistente, tá? Tem o plano físico, mas também tem o plano espiritual. No entorno do salão havia outro auditório. Tá? Então vocês imaginem aqui, nesse momento, no entorno do nosso salão tem um outro auditório. E nós estamos aqui no meio. Tá? Destinado a receber espíritos desencarnados a serem assistidos. Tá? O destaque aqui é que nós temos um sistema de defesa de energia condensada para dispersar espíritos agressivos. Então, se utiliza de recursos
simples para os espíritos, que é a energia, emanar energia, de forma que espíritos agressivos, zombeteiros, né, de baixa vibração, não consigam adentrar as barreiras magnéticas da casa espírita. Tá? E aqui vejam que nós temos então a equipe de vigilância atuando no centro espírita. Vejam, amigos, que essa é a nossa visão da dimensão física do centro espírita. É assim que a gente vê a nossa casa, né? E às vezes a gente é bastante relapso com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com o que nos move o interior, e a gente não percebe o quanto nós estamos interferindo nas barreiras de proteção da casa. Tá? Então a gente olha assim, fisicamente, né? Tudo muito simples. Mas e na dimensão espiritual? Como é que é isso? Olha só. Essa é a nossa dimensão espiritual da casa. Nós temos aqui, no portão de acesso à casa, há um halo luminoso que acerca toda a instituição, que protege a casa dos espíritos inferiores, da investida dos espíritos inferiores. A gente pode ver aqui pela imagem que muitos não conseguem entrar, outros conseguem. E aqueles que adentram a casa, eles têm permissão para entrar. Vão ser acolhidos, vão ser amparados, né? A seleção era feita pelos capacitores vibracionais para identificar os que demonstravam sincero arrependimento e verdadeiro desejo de renovação. Então há toda uma equipagem do plano espiritual de forma a proteger essa instituição, as instituições. Tá? E aqueles espíritos, então, que adentram a casa espírita, que passam pelas barreiras magnéticas, eles são encaminhados ao auditório, tá? Onde eles são informados da necessidade do silêncio. Olha só, a equipe espiritual acolhe, entra, bem, vamos lá. Mas os irmãos que são acolhidos, eles são orientados sobre a necessidade do silêncio, para que eles possam receber os primeiros socorros, né, da equipe de enfermagem. E às vezes a gente vê atitudes assim que não são adequadas, né? Antecede a palestra, antecede o passe, aquela conversa desnecessária, né, muitas vezes descabida para o local. E aí a gente não tem consciência de que nós estamos não apenas atrapalhando os encarnados, como também os desencarnados que estão no salão, que receberam a orientação para ficar em silêncio, meditando, refletindo. Tá? Então é algo muito maior e é importante que a gente tenha consciência disso, porque como a nossa visão ela é muito limitada, a gente não vê que o salão aparentemente é pequeno, está com poucos encarnados, mas ele está lotado de irmãos desencarnados que também vão assistir a palestra, vão ser atendidos e serão encaminhados. Tá? Então, olha a grandiosidade do trabalho da equipe de vigilância e triagem. E seguindo a nossa jornada,
Muitos de nós já lemos no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, onde o André Luiz traz uma informação que já havia sido antecedida no livro Instruções Psicofônicas, pelo espírito Ifigênio Vitor. Tá? O Ifigênio Vitor fala que todas as instituições, elas têm 3 camadas de proteção, 3 barreiras magnéticas. Claro que ele não adentra em muitas informações, mas o espírito André Luiz vem no livro Nos Domínios da Mediunidade e aí ele traz todas as informações sobre essas 3 barreiras magnéticas. Vejamos então, vamos relembrar. Vamos começar pela terceira barreira. Ó, a terceira barreira que circunda o edifício para evitar a invasão de entidades desordeiras. Nós não sabemos muito bem qual é a distância desta terceira barreira, a área que ela ocupa, mas ela circunda o prédio. Então, todo o entorno da casa recebe essa terceira barreira. Já é a primeira barreira de filtragem para os espíritos que podem adentrar o perímetro espiritual da casa. Depois, a segunda barreira, segundo o André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, é a barreira de vigilância e controle das entidades situadas fora da barreira 1. Então, aqui eles já estão dentro, meus amigos, dentro da área física do centro espírita, dentro do perímetro, dentro das paredes, a partir da parte interna do centro espírita. Eles estão aqui no salão, eles estão nos corredores, eles estão nas salas, tá? Mas existe ainda a primeira barreira, tá? Que é a barreira de isolamento e proteção dos componentes. Do caso aqui é de uma reunião mediúnica, tá? E das entidades, então, que são admitidas. Então, vejam que não é bem assim, eu chego, eu entro, não. A equipe espiritual faz a triagem, até que o espírito adentre esta segunda faixa aqui, é permitido que ele seja admitido, tá? E essa primeira barreira aqui é a barreira de proteção dos trabalhadores. Então, os espíritos que adentram essa barreira aqui são aqueles que vão dar a comunicação. Olha só. E vejam bem que fica uma turma muito grande aqui entre a primeira e a segunda barreira. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, vai tratar sobre isso, tá? Então vejam quão grandiosa é a organização da casa espírita. E quando é que essas barreiras ficam fragilizadas? Quando os trabalhadores da instituição assumem posturas equivocadas, de rebeldia, de mágoa, de milindre. Aí pronto, né? Literalmente as barreiras ficam fragilizadas. Aí dá-se um trabalho danado para a espiritualidade, né? Fazer a filtragem dos irmãos que podem acessar as atividades da casa espírita. Tá? Continuando então, aí nós vamos para o recinto de exposição,
As palestras públicas, também chamadas de explanações, de doutrinárias, enfim. E aqui há toda uma tecnologia ainda desconhecida por nós, mas nós vamos chegar lá. Aqui tem a equipe de comunicação preparando o ambiente para que ocorra a palestra. E essa exposição, ela vai ser transmitida além das barreiras magnéticas da casa, além da terceira barreira, para aqueles espíritos que não têm permissão de entrar aqui, que não têm condições. Eles não têm condições, mas a espiritualidade vai levar até eles as palavras do expositor. Então é muito grave isso, é muito grave, porque eu tenho que me preparar, eu tenho que trazer uma mensagem positiva, construtiva, que sensibilize, porque a palavra do expositor vai transcender a terceira barreira magnética. Olha que coisa, que responsabilidade a nossa, né? E aqui o que nós estamos vendo, né? O Tonini aqui que já está trabalhando, tá? Não basta ser visitante, tem que trabalhar. Junto com os colaboradores do setor, o Tonini observou inúmeros aparelhos técnicos. Como nós podemos observar aqui no fundo, eles estão colocando uma tela ectoplásmica, onde as palavras, as imagens, digamos assim, o expositor está usando uma passagem do Evangelho, ele vai ser projetado aqui a imagem, tá? Em 4K, né? Não é qualquer imagem, né? Não é que nem aqui uma ilustração, tá? E a imagem vai ser projetada para que o público espiritual possa se sensibilizar com a fala. E aqui também temos comunicadores de longa distância, porque a fala dele será ampliada para além da terceira faixa. Há receptores e auscultadores vibracionais, tanto que quem faz a exposição sente as energias, né? E nós, quando nós estamos ouvindo, nós também sentimos a energia do campo de vibração da casa, dos espíritos que estão aqui presentes, e idem o expositor também, ele sente essa vibração, tá? Então são muitas equipagens que são então organizadas, testadas, colocadas no seu devido lugar, para que a exposição na dimensão espiritual tenha êxito, tá? Então a palavra, ela é de extrema responsabilidade. O que é dito não tem como consertar depois. Não vamos conseguir reaver nem o público físico, nem o desencarnado para dizer, não foi bem isso que eu quis dizer, né? Palavras ditas, né, são as palavras que ecoam no tempo. E o que nós estamos vendo aqui? Agora começa a exposição, tá? Na tribuna, nós temos aqui o encarnado, membros da diretoria aqui sentados. Atrás nós temos 2 benfeitores. Aqui o Joel, né, que é o responsável pelas atividades espirituais. Ele então vai se conectar em pensamento ao expositor para inspirar a prece de abertura. A coisa é muito organizada, tá?
Então, na tribuna, o expositor iniciava a prece, enquanto Joel também a fazia no outro plano. A conexão é intuitiva, a conexão é feita pela mente. E então, os espíritos vão nos inspirar mentalmente, por isso que tem que ter preparação, a gente tem que se preparar. Tá? Para que eles encontrem em nós subsídios para ativar, para trazer na nossa memória, para trazer à mente os registros que nós temos. Tá? Terminada a prece, aquele outro irmão que estava ali atrás, ó, esse aqui, ele sim é que vai inspirar o expositor na palestra. Tá? O Joel inspira, olha a dimensão mediúnica do trabalho, porque também é trabalho mediúnico. Todas as atividades da casa são atividades mediúnicas. E aqui a gente pode ver que o espírito responsável pela exposição na dimensão espiritual se conecta ao expositor encarnado pela mente. Tá? Terminada a prece, Joel se afasta. Agora o espírito responsável pela atividade, aquele que está ali atrás, inspira o expositor encarnado. Tá? Então a preparação, a concentração, tá? Ela é muito importante para que o expositor possa fazer um bom trabalho. Tá? Às vezes o pessoal acha assim que o expositor fica muito recluso antes da palestra, porque a gente precisa de concentração, a gente precisa estar focado. Tá? Daí o André Luiz dizer que antes das atividades mediúnicas, não é indicado que a gente vá fazer compras, que a gente vai fazer isso, aquilo outro, que a gente saia da onde nós estamos, que a gente venha direto para o centro espírita, né? Para que a gente possa, né, estar com a mente mais focada no trabalho e não tão dispersos. Nós somos muito dispersos. A nossa mente está sempre pululando, né, em atividades, em compromissos, em agendas, e damos um trabalho danado para a espiritualidade, para que eles possam nos auxiliar nas atividades que nós desenvolvemos na casa espírita. E durante a exposição, tá, as equipes espirituais aqui, ó, eles vão circulando pelo salão, atendendo quem tem que atender. Olha aqui, ó, esse irmão aqui mal consegue prestar atenção na exposição. Tão preocupado que ele está com o trabalho dele, com os negócios. E a mente está lá longe, o expositor ali está trazendo uma passagem linda do Evangelho, mas ele nem está aí, tá? Mas a gente observa que a equipe espiritual circula pelo salão, atende cada um que é necessário, tá? O que os espíritos, através das obras, nos dizem? O grande atendimento é feito aqui, no salão, durante as exposições. Porque a gente está ouvindo e está meditando, a gente está refletindo, a gente está mudando de faixa vibracional. E se eu estou mudando de faixa vibracional, esse é o momento que eles têm de atuarem. Muitas vezes fazerem desligamentos, amparar, fortalecer, trazer bom ânimo. E a gente sai daqui da casa renovado. E é assim que tem que ser sempre. Na plateia numerosa, muitos não registravam a palestra
as palavras esclarecedoras. Alguns permaneciam presos às suas preocupações familiares ou profissionais, criando quadros mentais que se exteriorizavam no psiquismo. Aqui não é um pensamento, ninguém está vendo. Encarnado não, mas o desencarnado está vendo essa imagem aqui. E é todo mundo que é desencarnado vê a imagem. Os nossos pensamentos, eles não são abstratos. Eles são abstratos para o campo físico. Para o campo espiritual, está todo mundo assistindo. Tá? Daí, o que os espíritos dizem? Vigiai e orai. Vigilância nos teus pensamentos. Porque todo mundo está vendo no plano espiritual o que está se passando contigo no teu íntimo. Tá? Então isso é muito grave. E aqui, meus amigos, uma informação das mais belas que tem. Durante a exposição, está aqui o nosso expositor auxiliado, aqui pela equipe espiritual. Aqui nós estamos vendo, esses aqui que estão em pé, aqui ó, nas laterais, fazem parte da equipe espiritual da exposição doutrinária. Tá? E aqui, olha só, aquele auditório que ele fala no início, que havia sido acoplado, está aqui os espíritos assistindo a exposição. Isso é muito lindo, isso é assim, comovente. A grandiosidade do trabalho na casa espírita, a dimensão do trabalho, né? Parece às vezes que o público é pequeno, mas a dimensão espiritual é gigante. E aqui as palavras, ó, a palavra do expositor, que está narrando uma passagem do Evangelho, é projetada no telão ectoplásmico. Para quem? Para a turma aqui, ó, que tem as suas limitações de compreensão, mas que se sensibiliza com a imagem. Olha que coisa linda! Por isso que nós sempre falamos para os expositores da importância da gente trazer as passagens, de contarmos, trazermos exemplos, vivências, as passagens, histórias, né? Como nós dizemos nos treinamentos, que é o colorido, trazer o colorido para que a gente possa ilustrar os temas. Isso é muito importante para o plano físico. Quem de nós não gosta de uma boa historinha? Né? Quem não gosta de ouvir uma passagem biográfica do Chico, do Divaldo, Dr. Bezerra de Menezes? Quem de nós não gosta? Nós gostamos e o público também. Espiritual também. Então, quando o expositor emite seus pensamentos, toda aquela aparelhagem, o que vai acontecer? Eles vão registrar as ondas mentais do expositor e vai traduzir em forma de imagens vivas e arrebatadoras. Tá? Imagens em 4K, de alta definição. O som nunca vai falhar. Tá? Às vezes aqui a gente tem alguns probleminhas, mas não se preocupe que no plano espiritual tudo funciona. Tá? Não tem problema de faltar luz, queda de energia, conexão da internet. Não, lá está tudo garantido. Ouvir a mensagem, o que está acontecendo então aqui? Ó, eles estão ouvindo a mensagem, acompanhando os quadros reproduzidos na tela. Eles se recordam das próprias experiências quando encarnados. Eles conseguem reaver os acontecimentos.
e constatar acertos e erros. É assim com o plano físico, é assim com o plano espiritual, que sente muito mais as vibrações do orador. Tá? Então é um trabalho de extrema responsabilidade, a oratória espírita. Tá? Então aqui, ó, olha o auditório aqui no entorno da nossa sala aqui, ó. O auditório que está aqui também hoje nos acompanhando, tá? Nós não sabemos, mas o telão espiritual deve ser muito melhor, né? Dá para imaginar. E aí, meus amigos, a gente passa para o trabalho, as outras áreas de trabalho na casa espírita, que é o passe, a água fluidificada e a irradiação, tá? São atividades fundamentais, fazem parte desta grande organização de assistência, de socorro para encarnados e desencarnados. Aqui nós vamos falar então da equipe de enfermagem que está se preparando para o passe. A organização antecede, muito antes de começar o trabalho do Nós temos falado muito no passe, né? Porque é importante mesmo, né? E aqui, segundo o André Luiz, nós temos uma equipe especializada para trabalhar no passe, tá? Então, aqui no setor da enfermagem, porque é assim que eles se organizam, o setor da enfermagem, a equipe se dividia em enfermeiros, técnicos, auxiliares, sob o comando do Dr. Cornélios. Esse senhor aqui é um doutor que já tinha essa formação na vida física e na espiritualidade. Então, ele, devido aos seus conhecimentos, ele está em melhores condições de trabalhar no passe e ter uma equipe de trabalhadores especializados, técnicos, enfermeiros, magnetizadores, tá? E aqui eles estão trazendo algumas ânforas que lembram tubos de ensaio na parte do superior e bojudinhos na base, achatados no fundo. E o que eles estão carregando ali dentro? As substâncias luminescentes e vitais retiradas dos vegetais. Porque o passe, ele trabalha com fluido misto. É do plano espiritual, é da natureza e é também do médium. Então, são três fluidos que são combinados, trabalhados pela espiritualidade para ser utilizado no passe. Olha o trabalho dessa equipe. Essa dinâmica é igual em todas as instituições espíritas? Não. Depende da organização da casa, depende da seriedade com que é feito o trabalho, né? Depende da disposição física. Se tem uma sala só para o passe, muitas instituições não têm uma sala para o passe. O passe é aplicado inclusive no salão. Então, tudo depende da organização da casa, tá? Aqui na imagem, tanto como na nossa casa, nós temos um salão, uma sala reservada para o passe. E essa preparação ocorre muito tempo antes, tá? E aqui no passe, na aplicação do passe, após a exposição, quer dizer, termina a palestra,
Vamos para o passe. Os médiuns encarnados, porque o passista ele é médium, nós já falamos sobre isso, ele é médium de cura, e isso não é motivo de vaidade, isso é algo que os espíritos nos trazem para que a gente possa assumir a responsabilidade. É médium de cura, tá? Então, os médiuns encarnados assumiam posições para o trabalho de passes, enquanto os espíritos do setor de enfermagem movimentavam-se silenciosos, em atitude de profundo respeito. Então, aqui atrás estão os trabalhadores do passe, conectados mente a mente com o passista, na aplicação do passe. É assim. Olha a grandiosidade do trabalho. E há também outras equipes, né, porque senão a imagem fica muito poluída, que trabalham na aplicação também do passe. Tá? Olha só, quanta gente trabalhando, quantos irmãos trabalhando junto conosco. Mas para isso a gente tem que estar muito engajado no trabalho, muito concentrado, envolvido, é muita responsabilidade nossa. E aqui, claro, né, nem todos conseguem aproveitar como deveriam. Olha lá, o nosso amigo já estava lá com dificuldade no salão, ele estava ouvindo a palestra, mas a mente dele estava lá nos negócios. Ele foi para o passe e continuou a mente conectada lá no problema. Tá? Então, nem todos aqui conseguem absorver esses fluidos, né, na sua dimensão, na sua proporção, porque alguns estão preocupados com as materialidades, estão refratários, tá? E aqui, meus amigos, o André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo sobre o passe, ele traz uma informação preciosa para nós sobre o passe. Mais uma informação preciosa do André Luiz, que os obsediados, os irmãos que estão em processo de obsessão, de perturbação, que adentram a casa espírita, os seus verdugos, os seus obsessores também os acompanham. Olha só. Eles têm permissão para adentrar. E o que ocorre aqui? O que diz o André Luiz? Que durante o passe, tá, ao toque do médium sobre a região cortical, ou seja, sobre o coronário, nesse exato momento, a entidade se desliga, ela se afasta, ela recua. Olha só, postando-se na vizinhança. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele se posta na vizinhança da casa, esperando, se possível, se conectar novamente com a sua vítima. Tá? Mas vejam só, o passe, qualquer passe, qualquer um deles ocorre isso aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tanto faz. Essa é a dinâmica do passe. O obsediado vem, não estou me sentindo bem, ele vai ser atendido. Então, o passista coloca a mão sobre o coronário e a entidade se desliga.
Aí a reconexão desse espírito com a vítima vai depender de mim. Se eu vou querer ou não me ligar novamente a ele. Tá? Então, são as escolhas que a gente faz. Eles esperam na vizinhança se reconectar à vítima. Olha só. Tá? Alguns espíritos, esses obsessores, dependendo da organização, do merecimento, seja do encarnado e do desencarnado, eles são atendidos aqui. Tá? São encaminhados para as reuniões mediúnicas, são encaminhados para a enfermagem espiritual e ficam dentro da dimensão espiritual da casa espírita. Então, mais uma informação importantíssima que o André Luiz nos traz sobre o passe. E sobre a fluidificação da água? Tá? Nós temos a cultura na casa espírita da fluidificação e ela é muito importante para nós. E o que ocorre aqui no centro espírita que o Tonini, que está aqui, ele está visitando, o que ele se depara? Que num canto do salão havia uma mesa repleta de recipientes com água, tá? Destinados à distribuição entre frequentadores após a reunião. Tá? E outros para o uso de alguns encarnados como substância medicamentosa. E o que está acontecendo aqui? Ó? A equipe espiritual, né, organizada pelo Dr. Cornélios, está aqui na fluidificação, na magnetização da água. Precisa a água ficar sobre a mesa? Não. Ela pode ficar junto de mim e eles vão fluidificar a água. Tá? Algumas instituições espíritas utilizam mesas num canto, no outro, perto da câmara de passe, enfim. Tá? Depende da organização das instituições. Mas se eu ficar com a minha garrafa d'água, a espiritualidade vai fluidificar da mesma forma, tá? Então depende da organização. E a equipe de enfermagem, que trabalha bastante, tá? Além da fluidificação da água, do passe, eles também estão organizados na irradiação. Nesta instituição aqui que o Tonini está visitando, no hall de entrada antes do salão, tem um caderno ali com canetas para colocar o nome de familiares ou amigos necessitados. Nós já temos, né, uma organização um pouco melhor. Nós já temos aqui um grupo que fica ali anotando as irradiações. Tá? E o que acontece? Ó, aqui, 2 servidores iniciaram curiosa leitura através de um aparelho com visor. O dispositivo, atenção, ele escaneia o nome dos anotados e o visor aqui, ó, destaca alguns nomes emoldurados de luz, né? Nomes que vão ser atendidos pela equipe espiritual. Tá? Basta colocar o nomezinho na irradiação e já uma equipe de trabalhadores, enfermeiros, médicos, já vão fazer a leitura desses nomes que serão amparados, tá? Olha só
Então, nós temos aqui dois servidores espirituais que estão se preparando, né? Pegando ali, escaneando quem são os nomes que serão atendidos. Pela vibração, pela necessidade, né? Que cada um ali está emitindo. Então, assim, ó, quando a gente coloca nome na irradiação, é algo assim um trabalho muito sério, né? Que dali já vai deflagrar uma atividade, um trabalho, uma equipe de socorro para essas pessoas. Então, o Marcos, aqui ó, esse é o Marcos, aqui é o Tonini. O Marcos então esclarece que o sensor registra as vibrações ali imantadas. Quantas vezes a gente vem com o coração tocado, sensibilizado pela ajuda daquele ser que a gente quer, familiar, amigo, que a gente quer auxiliar, porque a gente acredita que a irradiação vai trazer o benefício. Porque senão a gente não colocaria o nome na irradiação. A gente acredita. E toda vez que eu coloco com força, com fé, com vontade, esse nome ele é lido aqui, ó. Ele é lido no aparelho. E aí então já se organiza uma equipe espiritual em auxílio desse irmão. Olha a grandiosidade do trabalho. E aí, amigos, a gente vai agora para o atendimento fraterno, que também é outra dimensão espiritual, assim, que exige muito, tá? Nós sabemos que no atendimento fraterno nós temos amparo e orientação. Como é que está organizado? Nós temos a recepção, que começa lá na entrada da casa. Há um acolhimento, há uma escuta ativa, há o esclarecimento, a orientação e o encaminhamento. Quem trabalha aqui no atendimento fraterno sabe do que nós estamos falando. Tá? E o que nós temos aqui? Aqui o nosso atendente fraterno se preparando, fazendo a leitura, né, se conectando com a espiritualidade. E aqui a equipe espiritual, tá? Essa irmã aqui, ela é a responsável pelo atendimento fraterno junto deste atendente. E os dois aqui, os dois senhores, né, são os seus auxiliares. Olha a equipe espiritual trabalhando. E ele se preparou, tudo bem, tudo certo, e aí começa o atendimento, tá? Essa jovem aqui, num estado que nós estamos vendo, bastante fragilizada. O nome dela é Célia. Célia, não tem nada a ver, cadê a Célia? Não tem nada a ver contigo, Célia. Ó, Célia, jovem frágil, expôs os seus problemas, estava infeliz, não compreendia exatamente o que acontecia, mas sentia uma forte pressão sobre ela. E era um drama de muitas encarnações. Ela tinha pensamentos... Ó, Célia, nós estávamos falando de ti aqui. Ah, agora já foi. Ela tinha pensamentos infelizes, tristes, um profundo desgosto pela vida e até pensava em suicídio. Aí a gente vê aqui, ó, olha quem é que está aqui conectada a ela. Tá? Aquele verdugo, né, que não perdoou a irmã pelos atos da vida passada, mas que ele já está aqui recebendo o amparo da equipe de enfermagem da casa espírita. Então, enquanto o atendente está aqui
né, levando palavras de orientação, de esclarecimento, de encorajamento e orientando para alguns passos, também orientando para que faça o Evangelho no lar, leituras edificantes. Enquanto o atendente está aqui, ó, mudando, auxiliando na mudança da faixa vibratória, nós temos aqui a equipe espiritual também auxiliando o obsessor. Tá? A vítima de hoje é o algoz de ontem. Então está tudo certo, estão todos sendo amparados dentro da instituição espírita. Dá para ter essa ideia da grandiosidade do trabalho, da seriedade, do compromisso? Então, o atendente, ele tem que ter uma postura para desempenhar essa tarefa, devido à gravidade da tarefa que ele está assumindo ali. Porque não é apenas o encarnado, não é apenas, né? Olha aqui, olha quem vem junto. E é permitido que ele entre, porque ele também vai ser atendido. Então, todas as atividades de uma casa séria, com trabalhadores comprometidos, há uma organização que vai nos dar respaldo para as atividades. E ninguém está trabalhando sozinho. Ninguém, em absoluto. Aí depois a gente entra na reunião mediúnica, né, que é o nosso socorro espiritual. E aí a gente fica com a obra Nos Domínios da Mediunidade, onde nós vamos falar sobre os recursos, sobre os médiuns e sobre a equipe espiritual. E começa já no início do livro, o André Luiz, então, e o Hilário, o André Luiz, o Hilário e o assistente Aulus, né, que é o que vai guiar os dois durante o livro, tá? Então, na obra Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Aulus informa a André e Hilário que farão observações em um grupo reduzido, né, mas com lastro moral respeitável. E aqui o Aulus apresenta para eles o psicoscópio, que eles vão utilizar para observar os médiuns encarnados. Então vejamos, olha aqui, ó, o psicoscópio, para que serve isso? Tá? Na sala, a equipe já reunida silenciosamente, naqueles 15 minutinhos que antecedem a reunião, que ninguém sabe para que serve, que é justamente para que a gente possa se conectar com a espiritualidade, porque a conexão não é feita num estalar de dedos. Eu preciso remodelar as minhas faixas vibracionais para que eu possa me conectar com a espiritualidade, com a equipe espiritual. E o Aulus mostra, tá? Aqui, ó, o Hilário e o André estão utilizando o psicoscópio para ver em que grau está os médiuns naquele trabalho, naquele momento. Se estão concentrados, se não estão, como é que estão, né? Como é que está a sua paisagem mental, a preparação, a vibração. E eles se utilizam desta ferramenta para que eles possam fazer um registro, um raio-x, né, tridimensional
vibração do médium encarnado. Tá? Então, esses 15 minutos que antecedem a reunião, eles servem para isso, para que a gente possa fazer a leitura edificante e, ao mesmo tempo que eu estou fazendo ali a leitura edificante, eu vou me conectando gradativamente, desacelerando o meu cérebro, a minha máquina mental, para que eu possa me conectar com a espiritualidade. Olha a grandiosidade do trabalho, tá? Então, esses 15 minutos antes, entre a prece e a leitura edificante, melhoravam as condições de harmonização entre a equipe física e a equipe espiritual. Tá? À medida que nós vamos apagando, desacelerando o nosso cérebro, as nossas inquietações, a gente vai se conectando com o grupo físico. E aqui, ó, vocês podem ver que sobre o coronário de cada um há um halo luminoso que nos liga a um plano espiritual muito maior. Né? E aqui tem a equipe espiritual, ó. Toda essa turma que está em pé aqui na volta é a equipe espiritual. 2 estão utilizando o psicoscópio para poder, né, fazer um raio-x da turma. Ah, alguém veio hoje sem condições, discutiu, brigou, se desentendeu em casa. É detectado pelo psicoscópio. Tá? Vai precisar de um auxílio. Talvez não tenha nem condições de dar passividade naquela noite. Tudo isso é registrado no psicoscópio, tá? Na reunião mediúnica, o André Luiz nos traz uma informação primorosa, tá? Quando falta 2 minutos para começar a reunião, digamos que a reunião começa às 20 horas, tá? Faltando 2 minutos para as 20 horas, o dirigente espiritual do trabalho adentra a sala. Mas antes disso, a equipe espiritual, né, os seus auxiliares já estavam ali, né? O dirigente chegou muito tempo antes, arrumou a sala, colocou a jarra d'água ali no canto da sala com os seus copos, né? Colocou as cadeiras, organizou, colocou os livros para leitura. E a equipe espiritual também já está ali, trabalhando. Pessoal, olha só, todos os trabalhos da casa, antes de começarem, eles são higienizados espiritualmente. Higienizados. Eles sofrem o que o André Luiz diz de processo de ionização, que é a limpeza de miasmas, de pensamentos, de pensamentos que ficam pelos encarnados. E aí eles fazem a limpeza, porque senão seria impossível trabalhar. Nós não teríamos condições. Então essa equipe espiritual chega antes, faz todo o trabalho, faltando 2 minutos, chega então o responsável, o dirigente espiritual. E o que diz o André Luiz? Né? Quando ele adentra o recinto, Clementino, que é o dirigente espiritual, se aproxima de Raul Silva, aqui ó, o dirigente, tá? E entra, coloca a destra sobre a fonte do Raul e ali ele se conecta mentalmente. Olha que trabalho lindo. E aí é um trabalho grandioso de equipe. Por isso que o dirigente do trabalho, ele tem que, sabe, ter o evangelho no seu coração.
para que o dirigente espiritual do trabalho possa auxiliá-lo. Então ele não está trabalhando sozinho. É um trabalho grandioso, por isso que a gente tem que, né, ter muito o evangelho no nosso coração, a leitura, o estudo, para que o dirigente espiritual possa acessar esses registros no nosso perispírito. E o trabalho continua. E o trabalho, né, não para. Aqui a equipe espiritual ainda, a equipe encarnada ainda aqui, ó, na fase preparatória, naqueles 15 minutos, né, que agora a gente já sabe para que serve, e a dimensão ali espiritual, meus amigos. Olha a dimensão espiritual do trabalho ali, médicos, enfermeiros, atendendo aquela turba grandiosa de espíritos que vêm em socorro. É socorro realmente. Aqui nós estamos vendo uma ilustração, mas vamos dar uma olhadinha, vamos deixar a imagem mais realista. Então lá ao fundo está aquela turba de irmãos. Vocês vejam que aqui no entorno da mesa nós temos a primeira faixa que protege, né, os trabalhadores da reunião mediúnica. Entre a primeira barreira e a segunda está aqui, ó, a turma que vai ser atendida. A turma que nós nos preparamos na espiritualidade durante 30 anos, para que nós pudéssemos dar voz a eles. 30 anos nós nos preparamos. Vamos deixar a imagem mais realista ainda, sem a barreirinha. Olha lá. Então a gente se comprometeu com a espiritualidade em 30 anos de preparação no plano espiritual, como no centro de mensageiros, para darmos voz a esses irmãos. É a eles que nós estamos ligados, para que eles possam externar as suas dores, os seus sentimentos, para que eles possam sair dessa condição. Então é a eles, esses que foram assassinos, que foram usurpadores, é a eles que nós estamos dando voz, é a eles a quem nós nos comprometemos de dar voz. Então assim, a gente precisa querer. A gente precisa querer trabalhar com eles, porque eles precisam de nós. Precisam que nós demos a oportunidade deles se externarem. E nós nos preparamos para eles. Aqui a gente precisa querer trabalhar. Então aqui nós temos, olha só, olha o semblante de sofrimento. Alguns vêm em maca. Em maca. São trazidos. É para eles que a gente se prepara durante 30 anos na espiritualidade para dar voz para eles. Criminosos, assassinos. Eles precisam dessa oportunidade. Então a reunião mediúnica é um trabalho grave, muito grave. Meus amigos, a dimensão, a gente agora consegue ampliar a nossa visão espiritual das atividades do Centro Espírita. Mas vamos ver então, ainda, que existem outros equipamentos que a espiritualidade se utiliza, como, por exemplo, um importante recurso aqui é a tela ectoplásmica. Aqui o irmãozinho,
né? No caso é o Libório, lá do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele não queria ver, não queria, eu não fiz nada disso, não. E a espiritualidade, então, literalmente plasma essa tela aqui para que ele possa ver, né, o que ele de fato fez na última encarnação. Então, um importante recurso utilizado para despertar a memória do espírito comunicante é o condensador ectoplásmico, essa tela ectoplásmica aqui, que ela é construída a partir do ectoplasma dos componentes encarnados, como principalmente os médiuns de apoio. Para isso, eles se chamam o médium de apoio. Tá? Todos ali doam? Todos doam. Mas, sobretudo, o André Luiz vai chamar a atenção sobre a importância de ter médiuns de apoio nas reuniões mediúnicas. Tá? Então, condensador ectoplásmico permite que o espírito comunicante possa ver as cenas do que ele fez na sua encarnação. Coisas que a gente não quer ver. Tá? E quando a reunião atinge a fase final, o dirigente, antes de fazer a prece, é costume aqui, do Raul Silva, eles colocam a jarra sobre a mesa com a água, e enquanto ele faz a prece, o Clementino vai magnetizando, fluidificando a água, para que os trabalhadores, através também da água, eles possam recuperar os fluidos que foram dispendidos durante o trabalho. Tá? Olha a importância da água. Tá? Por isso que no término dos trabalhos, das atividades, a gente toma água. Porque a equipe espiritual fluidificou a água para nós. E para a nossa mensagem aqui, vamos ver o que o Jacobson diz para nós? Ele sempre tem alguma coisa para dizer, né? Vamos ver. Ao conhecimento. Então a pessoa precisa estudar. Estudar a mediunidade, estudar o Evangelho de Estão Jesus, ouvindo? estudar os princípios fundamentais contidos no Livro dos Espíritos. O estudo é permanente. Estudar, inclusive, temas que nos levem à reflexão sobre a vida, enriquecendo o nosso conhecimento e fazendo um esforço para viver o que se sabe. O conhecimento espírita, ele é instrumental. Ele existe para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente se espiritualize, e não para ser um estante enfeitado de livros. É um conhecimento instrumental. E isso se faz aos poucos. A gente não se transforma da noite para o dia, é óbvio. Mas conforme a gente vai estudando, a gente vai se convencendo daquilo. E aos pouquinhos nós vamos mudando o comportamento e melhorando a nossa sintonia. Médium precisa estudar todos os dias. Nunca se considerar pronto. Existem textos, até que inclusive menciona, a certa altura, que se a gente não lê o texto 20 vezes, a gente não aprendeu. Nós precisamos estudar o Livro dos Médiuns pelo menos 20 vezes. E textos como esse, que trazem uma grande interpretação do pensamento kardeciano e que nos ajudam a entender o codificador, nos trazendo reflexões importantes para que a gente pense. Agora, como a gente... Só para dar uma dica, né? Só para dar uma dica. E
aproveitando esse momento, nós reiteramos a necessidade do estudo. O estudo é fundamental para que a gente entenda o que é que nós estamos fazendo aqui, para que nós tenhamos lucidez. A espiritualidade não consegue nos ajudar, não consegue nos auxiliar quando nós não sabemos o que fazemos. É importante ter conhecimento. Eu vejo que muitos estudam André Luiz e não entendem as orientações que o André Luiz diz. André Luiz fala de 15 minutos antes da reunião, ele fala do recolhimento, fala da necessidade do estudo, ele fala das duas comunicações, ele fala de tempo de comunicação em torno de 10 minutos, e parece que hoje que nós trazemos na casa, parece que é uma coisa de outro mundo, e é tudo das obras do André Luiz. Ou a gente toma posse disso, de fato, ou a gente procura uma outra atividade na casa que nós estamos mais de acordo, que eu não sou obrigada a ser isto. Ninguém é obrigado a ser espírita. Ninguém é obrigado a ser médium. A mediunidade não vai nos salvar dos nossos próprios problemas interiores. Mas ela é um instrumento de progresso. E que nós saibamos, meus amigos, que a gente saiba utilizar isso. Com consciência. Daí, trazermos aqui uma reflexão. Aqui, a caneta. Uma reflexão, meus amigos, para nós encerrarmos aqui a nossa manhã de confraternização, esse quadro que ficou famoso, que se chama A Balsa de Medusa. Tá? A Balsa de Medusa foi pintado pelo pintor francês, né? Théodore Guéricault, mais ou menos por volta de 1818, foi quando também aconteceu, aqui ele retrata uma tragédia que aconteceu com a fragata Medusa, um barco francês na costa africana. E esse barco, então, ele afunda, ocorre uma tempestade e ele afunda. Mas da fragata, do barco, fica então uma balsa, e nessa balsa 140 pessoas conseguiram embarcar na balsa. Mas vamos deixar essa imagem mais realista ainda, vamos dar movimento a ela. Essa balsa, meus amigos, suportava 140 pessoas. Apenas 14 chegaram ao seu destino. Alguns se perderam pela loucura, pelo desespero, pela falta de fé e se jogaram ao mar. Hoje nós fazemos também esse convite a todos. Bem-vindos à Balsa de Medusa. A gente vê na tarefa da mediunidade, das atividades da casa espírita, que muitos acabam largando esse trabalho, tá? Deixando para trás por diversos motivos, acabam deixando as atividades, abandonando. Mas e aqueles que estão aqui? E aqueles que estão ali resistindo na balsa da Medusa?
que a gente possa, meus amigos, que a gente possa resistir às intempéries, porque nenhum de nós está sozinho. Nós vimos hoje que todas as atividades da casa têm apoio, da entrada até a reunião mediúnica. Todas têm uma equipe espiritual. A gente precisa querer fazer parte. A gente precisa desejar trabalhar. A gente precisa querer fazer parte dessa engrenagem do bem. Ninguém vai sair desse mundo de regeneração sem se doar. Então, o nosso convite é que a gente possa resistir e todos nós chegarmos. Nós não queremos apenas os 14. A mensagem desse quadro de Theodore Guericot é da perseverança. Que a gente possa perseverar, meus amigos. A qualquer obstáculo, que a gente possa encontrar o apoio nos amigos, na casa, na equipe espiritual, que a gente não desista por qualquer motivo. Nós podemos, nós temos todas as condições de perseverarmos no bem. Sejam todos bem-vindos à Balsa de Medusa. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de todos nesta instituição que nos abriga incessantemente. Muito obrigado, meus amigos.